ao longo do processo de desenvolvimento, nascimento, desde o momento em que nós nascemos, nós passamos a constituir esse filtro cognitivo, que eu tenho falado aqui de forma recorrente. Esse filtro cognitivo, ele se estabelece na forma de pensamentos. Esses pensamentos, então, eles passam a dar uma cor sobre a realidade, eles passam a dar um significado específico sobre a realidade. É como se nós tivéssemos os dados brutos sensoriais, e esses dados brutos sensoriais, eles passam literalmente por um filtro. Sabe quando você aplica lá o filtro no teu celular, você tem lá o dado bruto que é o teu rosto, né? A tua pele, vamos supor, certo? Daí você quer, eu quero parecer um pouco mais jovem, né? Então eu vou lá e aplico um filtro e daí some aqui as minhas rugas e o rosto fica lisinho e tal, etc. Esse é um filtro que foi colocado sobre a imagem. E esse filtro, então, faz com que a imagem ela apareça de uma outra maneira. Assim também, literalmente, é com a nossa própria realidade. Nós não vemos a realidade. O que nós vemos são os nossos próprios pensamentos. Se nós pudéssemos reduzir um pouco a velocidade com a qual ocorrem os pensamentos, nós começaríamos a ter uma compreensão diferente do mundo ao nosso redor. Mas como a nossa mente ela foi treinada principalmente a mente do homem moderno, para pensar e pensar muito e pensar o tempo todo, e a mente por si só é quase como se fosse uma entidade. Então a entidade mente Pedro, ela quase que funciona por livre e espontânea vontade. É como se eu criasse em mim, a partir do momento em que eu nasci, uma estrutura que vai tomando vida própria, e que vai clamando cada vez mais por poder. Então, o Pedro, que é a mente, Pedro que se constituiu com a sua própria identidade, vai ao longo do tempo se tornando cada vez mais robusto, em relação ao quê? Porque se o Pedro se torna mais robusto, não é necessariamente em relação a uma outra pessoa, mas em relação à consciência, que é quem se projeta sobre esses pensamentos, a consciência da onde converge os dados brutos. Quando nós éramos crianças, quando nós éramos bebês, esses dados brutos sensoriais, dados brutos que eu digo sem filtragem, não é que sejam brutos no sentido de rudes, não, são dados sem manipulação, são dados sem manuseio, eles chegam integralmente ao sistema nervoso central, são processados nas respectivas áreas de processamento sensorial e literalmente a consciência tem acesso a isso sem entrepor uma barreira de significado. Mas ao longo então do nosso desenvolvimento, principalmente do homem moderno, diferentemente do homem, que existiu há 200 anos atrás, que era um homem muito mais conectado à natureza, ou vamos tomar 2000 anos atrás, na época de Cristo, o homem ele era muito mais um ser crédulo. Ele não tinha ainda essa barreira cognitiva que interpretava, que racionalizava, que blá 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 em relação ao universo ao seu redor. Mas sim, o desenvolvimento da capacidade intelectual foi tornando mais robusto, né? Robustizando, não existe essa palavra, foi tornando cada vez mais robusto esse sistema de filtragem. E essa robustez cada vez maior vai fazendo com que nós não nos relacionemos mais, ou não tenhamos mais acesso, propriamente dito, sensorialmente ao mundo de fato, ao que realmente está ao nosso redor. Nós passamos a ter contato com esse universo subjetivo, que são os nossos próprios pensamentos, e nós vivemos literalmente enclausurados, a partir de então, enclausurados dentro da nossa própria mente. O problema é que se essa mente fosse criada ainda assim por nós mesmos, então eu diria que seria um pouco mais sensato, seria um pouco mais justo, por assim dizer, mas essa mente que nós carregamos e que defendemos a duras penas, não foi necessariamente constituída por nós mesmos, mas essa mente ela foi constituída principalmente pelo ambiente
ao qual nós estávamos inclusos desde o momento em que nós nascemos.